Olá, meu nome é Maria Luísa Fernandes, eu sou aluna do 8º período do curso de Engenharia de Saúde e Segurança e hoje eu vim falar sobre um item muito importante que foi discutido na live do dia 2 de setembro. A live foi sobre PGR e normas associadas e contou com a participação do Gilmar Trivelato, que é pesquisador da Fundacentro e tem participação na construção das novas NRs 1, 7 e 9, e com o professor Luiz Cienza, que é professor da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, é auditor fiscal do trabalho e presidente do Instituto Trabalho Digno. Nessa live foram discutidos diversos pontos muito importantes sobre a nova NR1 e teve um item em especial que foi levantado pelo professor Raoni, que foi mediador da live, onde ele pergunta sobre a participação dos trabalhadores. Dá uma conferida na pergunta que ele fez. Mas só queria fazer uma última pergunta aqui antes, que é uma pergunta em relação à participação, que a NR1 ela coloca que a organização ela deve adotar mecanismos para consultar os trabalhadores quanto à percepção dos riscos, né? Ainda tem um adendo lá falando que não só através da CIPA. Então, eu gostaria de entender melhor de que forma que essa participação deve acontecer na empresa, na opinião de vocês. E aí, gostaria também de estender um pouco minha pergunta para a participação na própria construção da nova NR1, né, se a construção da norma teve ou deveria ter, na opinião de vocês, a participação de representantes dos trabalhadores, centrais sindicais, por exemplo, e como que seria também essa participação dentro da empresa, o que a NR1 coloca lá com participação na gestão dos riscos. Então, eu peguei a NR1 e trouxe para vocês os principais itens que falam sobre participação dos trabalhadores. Item 1.4.1 D. Permitir que representantes dos trabalhadores acompanhem a fiscalização dos preceitos legais e regulamentares sobre segurança e saúde no trabalho. G. Implementar medidas de prevenção ouvidos os trabalhadores de acordo com a seguinte ordem de prioridade. 1. Eliminação dos fatores de risco. 2. Minimização e controle dos fatores de risco com a adoção de medidas de proteção coletiva. 3. Minimização e controle dos fatores de risco com a adoção de medidas administrativas ou de organização do trabalho. E 4. Adoção de medidas de proteção individual. Item 1.5.3.3. A organização deve adotar mecanismos para a. Consultar os trabalhadores quanto à percepção de riscos ocupacionais, podendo para este fim ser adotadas as manifestações da CIPA, quando houver. Item 1.5.5.1.3. A implantação de medidas de prevenção deverá ser acompanhada de informação aos trabalhadores quanto aos procedimentos a serem adotados e limitações às medidas de prevenção. Item 1.8.4.1. As informações digitais de segurança e saúde no trabalho declaradas devem ser divulgadas junto aos trabalhadores. Então, em relação ao que foi perguntado pelo professor Raoni, o professor Luiz Cienza respondeu a seguinte coisa. Bueno, participação de trabalhadores sempre foi um ponto delicado, né? Eu acho que vai ser muito mais delicado no momento político atual brasileiro. A mesma NR1, aí no ponto, não é no tópico de gerenciamento de riscos, um pouquinho antes, trata do direito de recusa dos trabalhadores, né, que é um direito quase universal, está lá na Convenção 155 da OIT, foi julgado pela Suprema Corte Americana, o caso Whirlpool, né, e foi considerado legal e justo até pelos americanos, nossos patrícios do Norte. Lá no iniciozinho da mesma NR1, o chamado direito de recusa, ele é citado como concedido aos trabalhadores, desde que, no seu entender, no entender dos trabalhadores, que seja submetido a uma condição de risco grave e iminente. Né? Essa é a expressão exata. Ora, risco grave e iminente é um nível de risco extremo que está normatizado. Né? A NR3, que tem trocentos problemas, o próprio Instituto Trabalho Digno já lançou uma nota técnica, nós contestamos vários pontos da normatização, e é um conceito normatizado. Então, começa perguntando, será que os trabalhadores têm condição de avaliar se aquele risco é exatamente classificável como grave e iminente risco? E tem um item seguinte que torna a coisa muito pior.
porque esta paralisação do trabalhador, negar a fazer uma atividade, originalmente a ideia é essa, sempre que a percepção do trabalhador indicar que ele pode se sofrer algum tipo de acidente grave, incapacitante ou até a morte, ele teria o direito de parar, né? Essa é a ideia original. Percepção dos trabalhadores, nada de risco grave iminente. Pelo menos no contexto grave iminente que existe no Brasil, né? O item seguinte diz o seguinte: se o empregador confirmar o risco grave iminente, né, o trabalhador deve ser mantido afastado até serem adotadas as medidas preventivas. Alguém conhece um caso aí que o empregador diz que realmente é um risco grave iminente, vamos parar todos? Eu não conheço, né? Então, se na vida real o exercício do direito do trabalhador parar diante de uma situação que visivelmente vai atentar contra a sua saúde, a sua integridade, o andaime que está caindo, o cara respirando um carcinogênico, né, sem proteção, se esse risco já é um risco difícil da gente ver na prática, né? Eu conheço, me lembro um caso aqui no meu estado, mais uns 4, 5 casos em São Paulo, não dá, os que eu conheço ao menos, talvez não dê para numerar nas duas mãos. Mas com o advento da nova NR1, subordinar um direito ao controle do empregador, esse direito na verdade, derrogado, né? Não existe risco grave iminente, o direito de recusa no Brasil, não vai mais existir, né? É letra morta. Então, a participação dos trabalhadores, embora, né, desejada em todo o processo de gestão de riscos, tem lá vários papers da própria OIT citando, é necessário, importante. Na vida real, ela não vai acontecer, né? Quando a norma fala podendo ser ouvida a CIPA, naquelas empresas que tiverem CIPA, a gente sabe que o pessoal vai ler e vai entender que é a CIPA, né? Então, no máximo, vai passar alguma informação, algum informe para os cipeiros, e vão ficar nessa troca de informação e, na verdade, participação efetiva, que é algo muito maior, muito mais importante, não vai existir, no meu entendimento. Evidente que não desconhecemos, né, Gilmar, as dificuldades do momento político atual, e avançar nesse campo talvez fosse esperar demais, mas, assim, isso não é participação de trabalhador no processo de gestão. Então, pensando um pouquinho no que falou o professor Luiz Cienza e nos itens que eu trouxe do novo texto da NR1 que falam sobre a participação do trabalhador, a gente tem que fazer a seguinte reflexão. Será que a norma abrange mesmo todas as reais situações de trabalho vivenciadas numa organização? Será que colocar itens que estabeleçam que o trabalhador possa comunicar os riscos é realmente suficiente? E pensando no nosso atual contexto político de precarização dos direitos de trabalho, será que o trabalhador tem mesmo a liberdade de chegar e comunicar um risco, ou até mesmo tem a capacidade de avaliar o risco que ele está exposto? Então, é muito importante que façamos essa reflexão sobre como as nossas normas estão sendo construídas sem essa percepção do real do trabalho, do que realmente acontece, e como que isso pode impactar na organização e na própria construção normativa.